Algumas semanas atrás, um caminhão descarregou uma grande caixa de madeira ao lado de minha casa. A caixa continha uma nova fresadora CNC Stepcraft M1000. Estou super animado com isso porque agora posso cortar quase tudo que quero de alumínio. Madeira, carbono, espuma, etc. Este vídeo é menos sobre o que estou fazendo com a máquina e mais sobre o que estou fazendo para ela. Sem um sistema de coleta de pó, a serragem se dispersa rapidamente pelo ar e ambiente. Assim, a Stepcraft resolve o problema com um adaptador de coleta de pó na broca. Tem uma mangueira que se conecta ao aspirador para remover a serragem. Para fazer asas e outros objetos grandes de espuma, vou gerar uma grande quantidade de pó. Se eu usar só o meu aspirador, gastarei muitos sacos de pó e filtros, que não são baratos. Resolvi com um separador de ciclone antes do aspirador. Um separador de ciclone é um dispositivo que coleta poeira e sólidos do ar em um balde, impedindo o rápido enchimento do aspirador de pó. Funciona fazendo o ar girar num cone. Por serem mais pesados que o ar, os sólidos são lançados para as paredes pela força centrífuga e caem no balde. O ar resiste mais à força centrífuga que a poeira, separando-se da parede e formando um mini tornado que é sugado para cima pelo aspirador. Não, James Dyson não inventou o separador de ciclone. São utilizados há tempos em serrarias e indústrias. Separadores de ciclone, tubos e cones verticais são facilmente impressos em 3D. Decidi imprimir meu próprio separador com 4 pequenos cones paralelos. O ar sujo é direcionado pelo buraco ao centro e distribuído para os 4 ciclones. Então a poeira se deposita, o ar limpo sobe pelos tubos para o aspirador. Imprimi a peça principal, limpei-a e removi o material de suporte dos tubos salientes. A tampa do divisor não foi impressa com o corpo principal porque anexei a parte, pois estava extra. Depois, instalei os telhados nos cones, querendo ver o interior. Cortei um deles de acrílico transparente no 1000. Incrível! Os outros foram impressos em 3D. Imprimi o tubo combinador superior e a junta universal, ambos em 2 partes. Limpei o material de suporte e colei as 2 peças. Depois fiz buracos na tampa de um balde e colei o conjunto ali. Então eu conectei o aspirador de pó e isso foi o que aconteceu. Meus ouvidos estavam sangrando. Meu aspirador de 5 cavalos parece forte demais para o tubo plástico do Stepcraft. O forte fluxo de ar interno causa uma ressonância terrível, então precisei buscar outra solução. Tentei usar uma mangueira de maior diâmetro, mas ressoou. Acoplei seções de tubo rígido visando eliminar a ressonância, mas teve efeito limitado. Fazia barulho com um motor DC escovado de um aspirador de mão que desmontei. Eliminei a ressonância colocando uma teia no tubo, mas isso diminuiu o fluxo de ar. Consegui este tubo colapsável transparente de grande diâmetro silencioso. Comecei a cortar asas de espuma e testar o novo separador. Inicialmente parecia funcionar bem. Uma forma espiral se formou no cone, indicando o fluxo de ar. Muita poeira foi coletada, o que é ótimo. Animado em projetar variados separadores por serem fáceis de imprimir, decidi fazer mais para uma competição e ver qual era o melhor design. Fiz apenas um cone a seguir. Também cortei o teto dele de acrílico para ver o interior. Cortei um buraco na tampa do balde, colei um prato embaixo e fixei o separador acima. Após colar a parte de cima e instalar adaptadores, estava pronto para testar. Projetei essas asas de aerofólio para auxiliar na formação do ciclone, mas acabei removendo-as mais tarde. Este design também funcionou bem. Acho que as paredes precisam ser mais íngremes, porque objetos grandes e pesados só orbitavam sem cair no balde até o aspirador ser desligado. Cortei e lixei minhas pequenas aletas que estavam me incomodando até ficarem lisas. Depois disso, funcionou similarmente, mas nada ficou preso. Para verificar se a poeira passava pelo separador, criei um pequeno filtro com papel higiênico para capturá-la e o coloquei entre o separador e o aspirador durante o corte da espuma. Após 1 minuto, o papel higiênico estava limpo. Um bom sinal. Comecei a impressão de um filtro maior usando papel toalha, não papel higiênico, para um teste mais completo. Enfim, era a hora do nosso terceiro separador e decidi testar um difusor ao invés de um ciclone. A ideia aqui é que qualquer fluido ou gás que esteja se movendo rapidamente pode suportar mais partículas na corrente do que quando está se movendo lentamente. É por isso que os deltas dos rios são formados. Todo o sedimento é capturado pelo rio estreito de movimento rápido e então é depositado no fundo uma vez que o rio se alarga e desacelera.
Mesma ideia aqui. O ar entraria na caixa e encontraria várias resistências. Ao desacelerar, as partículas de poeira cairiam no balde. O ar poderia circular ao redor dos obstáculos, desacelerando e talvez liberando suas partículas. Imprimi, montei tudo, incluindo uma janela de visualização. Também montei o filtro grande de papel toalha. Chegou a hora da competição. Usei amido de milho verde, sobra de um festival de cores de 10 anos atrás, para visualizar melhor a poeira no filtro de papel toalha. Depois, liguei o módulo Stratus LED de 200W e a câmera Free Fly Wave de alta velocidade e testei todas as tubulações. O difusor foi o primeiro a ser testado. Como você pode ver olhando para o balde, claramente funcionou pelo menos um pouco. Contudo, as imagens da câmera de alta velocidade mostram claramente que muita poeira era sugada do escapamento para o aspirador. Ao inspecionar a toalha de papel, ficou claro que não funcionou muito bem. O verde era difícil de ver no vídeo rápido, então me preparei para testar com alguns. Serragem que seria mais visível. Aqui você pode ver o lado da entrada. As partículas maiores caem e a poeira fina flui ao redor da esquina. Parecia que poeira subia do fundo e passava pelo difusor na saída. Não é ideal, mas funcionou parcialmente. Havia muita poeira verde no balde. Então, era o momento de testar o monociclone. A câmera de ondas capturou imagens interessantes da poeira aderindo à parede e descendo em espiral. Havia apenas um leve tom de verde na toalha de papel, portanto é eficaz. Uau, ó garoto, há apenas um pouquinho de verde nas bordas, apenas um pouquinho mesmo. Difusor, grande ciclone. Então fiz um pouco de serragem para ver melhor. Foi gravado a 1500 quadros, segundo. O próximo clipe mostra a entrada a 2200 quadros por segundo. A poeira gruda na parede e espirala para o balde, voa pelo buraco superior da tampa e se acomoda no fundo. Enfim, era momento de experimentar o ciclone paralelo de 4 partes. O material branco são pequenos pedaços de acrílico que cortei antes, e a estática os impedia de sair. Infelizmente, é meio difícil ver o verde contra o fundo azul. Ao inspecioná-lo de perto com serragem, parece haver poeira saindo do balde. Não sei se ocorreu porque um ciclone estava obstruído e muito ar passava pelo balde, mas me fez pensar que o filtro não pareceria bom. E com certeza parecia assim. Superior à caixa difusora, porém inferior ao monociclone. Definitivamente havia algum verde no balde, então meio que funcionou. Eu poderia ter parado com o monociclone, mas estava viciado em projetar e imprimir, então resolvi construir um ainda melhor. Enquanto imprimia, decidi ver se poderiam limpar meu chão. Primeiramente, experimentei o filtro de papel toalha. Isso foi bastante nojento. Isso é horrível. Eca. Em seguida, tentei o separador mono e o filtro atrás dele para ver quão eficaz ele é. Percebi que o ângulo do cone não era suficientemente íngreme para pedaços maiores. Eles apenas permaneceram em órbita. Aspirei uma parte maior do meu chão, e ainda havia sujeira no filtro, mas o ciclone claramente ajudou bastante. Havia muita sujeira no balde, indicando a necessidade de aspirar meu chão com mais regularidade. Seguindo em frente, minha ideia para este quarto separador era fazer 3 ciclones em série. O ar sujo circula do menor para os 2 ciclones subsequentes, entrando pelo topo de cada um. Projetei tudo para ser impresso como uma grande peça. A impressão, feita com bico de 0,8 milhar, durou mais de 24 horas, e por ser rápida e solta, a qualidade não foi das melhores. Oh, garoto! Após retirá-lo da cama de impressão, lixei algumas cordas e impurezas internas. Então eu colei a saída e a entrada, anexei a tampa do balde e fiz um teste. Fiquei surpreso ao ver que não funcionou bem. Não só tem verde no filtro, mas também tem sujeira lá dentro que subiu e depois saiu. Terrível. Achei que os buracos na parte de baixo fossem grandes demais, mas ao tentar ajustar, percebi o real problema.
De qualquer forma, testei com os cones, que ajudaram um pouco, mas não muito. Então acho que o problema é que o ar está apenas entrando aqui, descendo e depois subindo aqui e saindo. E está pulando completamente todo o caminho do ciclone. Corrigi colocando 2 baldes menores no segundo e terceiro ciclones que levam ao grande. Isso assegura que o ar passe sequencialmente pelos 3 ciclones. Aqui está, momento da verdade. Nada mal. Na verdade, não é realmente melhor do que o único ciclone. Droga! O que você pode fazer? Agora possuo um pedaço de plástico estiloso. Esta é a segunda etapa e a terceira etapa. Estou surpreso. Na verdade, há mais pó na terceira etapa do que na segunda etapa. Então isso significa que mais estava passando pela primeira etapa e pela segunda etapa para a terceira etapa do que apenas saindo da segunda etapa sozinha. Nós realmente não sabemos quanto saiu da primeira etapa porque tudo foi para lá. Mas isso é realmente interessante. Definitivamente não supera o monociclone no teste de pó verde. Mas então decidi dar a ele o antigo teste de chão do Daniel. Ok, então o que sobrou depois de limpar o chão? Uau, quase nada. Caramba, isso é realmente impressionante. Então parece que este se sai melhor com partículas maiores e como o tipo de coisa que você encontra no meu chão. Mas o monociclone se sai melhor com partículas super finas como poeira. Mas de novo, também não tem muita poeira aqui. Isso é estranho. Estou tendo resultados variados agora. Há surpreendentemente pouco nas etapas 2 e 3 aqui. Então parece que a primeira etapa tirou a maior parte. Está tudo aqui. Como estava tendo resultados conflitantes aqui, retornei para testar com serragem e filtro de papel higiênico. Apenas um pouquinho de serragem ali. Apenas um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Parece funcionar muito bem. Também retestei o monociclone e pareceu ter melhorado um pouco. Então eu fiz o teste do pó verde novamente com o monociclone, e desta vez não funcionou tão bem quanto antes. Por alguma razão, ainda era um pouco melhor que o novo ciclone da série. Isso conclui todos os meus testes. Parece que o monociclone é melhor para a poeira fina e o ciclone da série para a poeira grande. Cortei bastante coisas na StepCraft M1000 até agora. Estava usando principalmente o monociclone. E ele coletou bastante espuma, então isso é ótimo. Tenho algumas sugestões de melhorias para o separador de ciclone que pretendo testar. Diga-me se curtiu esse vídeo e quer ver mais. Estou ansioso para criar vídeos do que fiz com esta máquina, mas isso é tema para um vídeo futuro. Se gostou desses separadores de ciclone, então tenho certeza que você amaria a ciência, tecnologia, cursos de engenharia e matemática oferecidos pela Brilhante. Brilhante visa estabelecer uma cultura de aprendizagem baseada em investigação, curiosidade e aceitação do fracasso para usuários de todas as idades e habilidades. Você pode dominar assuntos técnicos, desde cálculo até reações químicas e criptomoedas. A melhor forma de aprender é praticando. Aprenda de forma divertida e prática com as lições do Brilhante. O aprendizado interativo é 6 vezes mais eficaz que assistir vídeos de palestras. Achei os cursos deles sobre pensamento científico fascinantes e divertidos. Inicialmente achei que passaria por eles com facilidade, mas me enganei. Existem problemas intrigantes que pareciam ser física básica, mas eram aspectos que nunca tinha considerado. Brilhante começa explicando por que o conceito realmente importa. Sobre visuais interativos. Em vez de apenas resolver problemas repetitivos, eles ensinam as noções básicas por trás de tópicos como álgebra, estatísticas, algoritmos e muito mais. Você entenderá como o STEM funciona e sua relevância para o dia a dia. Participe dos milhões já aprendendo no Brilhante com uma oferta especial para meus espectadores. Acesse brilliant.org/EHECTestFlight para começar com as lições interativas do Brilhante. Os 200 primeiros espectadores terão 20% off em assinatura anual. Agradecemos novamente ao Brilhante por patrocinar este vídeo. É tudo por agora. Obrigado por assistir.